Do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui mais uma semana para trazer para vocês a nossa leitura do PET e a explicação dele, tá? Para quem está acompanhando aí com a gente aí nos vídeos, ok? Estamos aí na segunda semana. O eixo temático é a análise do mundo moderno, a sociedade que vivemos, valores, normas e a diversidade cultural, identidades grupais e sociais e as diferenças e tolerâncias. Vamos lá. Tema, né? O processo de socialização é a construção de nosso ser social. Olá, estudantes. Vocês já se perguntaram por que vocês falam determinadas gírias, gostam desta e não daquele tipo de música e estilo, comportam-se de modos diferentes quando estão no ambiente familiar ou religioso, na escola ou entre amigos, defendendo essas ideias e não outras, afinal, o seu jeito de ser, pensar, falar e interagir foi você quem o desenvolveu de forma totalmente autônoma? Ou você aprendeu boa parte disso tudo com outras pessoas e grupos? Como nós contornamos o que nós somos? Como nós tornamos, desculpa gente, como nós tornamos o que nós somos, quem nós somos? Essa é a questão, né, gente? Como nós tornamos quem nós somos, né? E através do processo de socialização, que a gente vai aprender mais um pouquinho aí essa semana. Vamos lá? Nessa semana, vamos rever um conteúdo muito importante da sociologia, que responde em grande parte a muitas dessas perguntas do processo de socialização. Com isso, você será capaz de identificar alguns dos elementos responsáveis por construir a nossa identidade e influenciar quem nós somos hoje. Então, o processo de socialização, gente, a gente aprende uma forma da gente viver, construímos a nossa identidade e o que nós somos hoje, ok? Aqui, gente, a gente vai ter a história da Mala e da Kamala, tá? Eu vou ler para vocês, que falam de crianças que viveram entre os lobos, tá bom? Que não passaram pelo processo de socialização na infância, que é no período que deve ocorrer, ok? Atente para a seguinte história. São numerosos no mundo os relatos de crianças encontradas na natureza, vivendo no caminho na companhia de animais. Na Índia, em 1920, foram encontradas na selva e vivendo entre lobos duas crianças, Amala e Kamala. Quando achadas, Amala tinha 1 ano e meio e Kamala tinha 8. Elas se comportavam de forma bastante similar à de uma família de lobos. Caminhavam de 4 apoios e sobre suas mãos e pés, incapazes de permanecer em pé. Olha, gente, a gente aprende a andar, tá, gente? Isso aí é um fato do processo de socialização, tá? Alimentavam apenas de carne crua, podre e bebiam água como animais, lambendo a superfície. A forma que a gente come, gente, também é aprendida no processo de socialização. No orfanato onde foram recolhidas, passavam o dia prostradas sob uma sombra e durante a noite ficavam agitadas, tentavam fugir, uivavam como lobos. Gente, a gente dormir, acordar de dia e dormir à noite também é um processo de socialização. Olha só, gente, quanta coisa está no processo de socialização, tá bom? Nos 8 anos em que Kamala viveu na instituição, humanizou-se lentamente. Aprendeu a andar como uma humana aos 15 anos. Sua inteligência permitiu que inicialmente se comunicasse por gestos e depois aprendeu a executar ordens simples. Pouco antes de morrer, com 17 anos, tinha um vocabulário de apenas 50 palavras e sua emotividade foi aparecendo aos poucos, chorando pela primeira vez apenas com a morte de sua pequena irmã. Kamala se apegou lentamente às pessoas que dela cuidavam quando crianças e quem viveu. Outra coisa também, gente, os sentimentos. Nós aprendemos os nossos sentimentos, tá bom? Nós aprendemos ele na convivência com o outro. A gente se expressa através dos nossos sentimentos? Sim, mas nós aprendemos essa forma de expressão com os outros, tá bom? Este relato verídico traz a discussão sobre as diferenças entre os humanos e os animais. Apesar da aparência, as meninas indianas não possuíam nenhuma característica humana. Não choravam, não riam, não falavam. Seu processo de humanização se deu tardiamente, quando passaram a viver com os outros, com outras pessoas.
e foram introduzidas à linguagem. Um dos aspectos mais característicos dos seres humanos, em comparação com os outros animais, é que somos autoconscientes. Desenvolvemos consciência do eu, de uma identidade própria, separada das outras. Mas o que molda essa identidade e como ela se desenvolve? Então, gente, ser autoconsciente é ter consciência de si próprio, é saber quem você é, né? Que você vive numa sociedade, que existem outras pessoas que não são você. Ok? Vamos lá? Para a sociologia, o processo de socialização, aí de suma importância, hoje aí a matéria de hoje, é aquela que por meio do qual, principalmente nos primeiros anos de vida, o ser humano se torna gradualmente uma pessoa autoconsciente, aprendendo e interiorizando, né, com os mais velhos, os valores, as normas, as crenças, as práticas e os comportamentos da sociedade na qual nasceu e a sua cultura. Então, gente, a gente vai aprendendo uma série de coisas, né? Os valores, as normas, as crenças, como agir, né? Os comportamentos, né? Da nossa cultura, né? E nessa cultura é a cultura ocidental, tá bom? Assim, mais ampla para falar, assim, né? A socialização conecta as diferentes gerações na medida em que as novas gerações aprendem com as anteriores. Com quem que as crianças aprendem, gente? Com os pais, os jovens com os mais velhos, né? Com os adultos, né? Os professores e com todo mundo. Beleza, gente? É assim que se conecta uma geração com a outra. Esse processo constante de socialização através das gerações é o que garante a reprodução social, processo responsável pela continuidade das sociedades através do tempo. Todas as sociedades têm características sociais e culturais que perduram, como é o caso da língua falada por seus membros. Então, gente, o fato, né, de um mais velho, né, de um pai ensinar para o filho normas, padrões, crenças, práticas, comportamentos, a própria cultura, faz com que essa cultura se reproduza, né, a partir do momento que ela passa para outra pessoa, né? E aí se dá continuidade perante a geração, como se a cultura não se acabe, ok? E a língua é um dos fatores mais importantes porque ela é a forma como se passa os conhecimentos, ok? A socialização primária ocorre na infância. A infância é a fase da vida em que o aprendizado cultural é mais intenso. Nela, as crianças aprendem as formas básicas de se comunicar e de se comportar, que as preparam para a aprendizagem futura. Então, beleza, gente, ó. O primeiro processo é se comunicar e como se comportar, né? Andar, saber comer, saber ir ao banheiro, saber conversar com os outros, né, gente? Tem que saber como se portar em uma conversa e como conversar, tá bom? É duas coisas diferentes. A família é o principal agente da socialização nessa fase. Apesar da aprendizagem cultural ser mais intensa na infância, né, nós captamos mais coisas, né, gente? Crianças são como esponjas, né? Já dizia assim muita gente atrás, é um senso comum. Aprendizagem e adaptação a novos grupos, contextos sociais continuam por toda a vida das pessoas. Aí, né, a gente vai olhar ali na socialização secundária. Mas só para frisar aqui, né, gente, a família é o principal agente, né, da socialização primária, né? Ela ocorre no seio da casa nossa, né, do lar, né, no seio privado nosso, e a família é o agente dessa socialização, tá bom? Vamos lá para socialização secundária. A socialização secundária ocorre mais adiante na adolescência e na maturidade. Nessa fase, outros agentes da socialização assumem parte da responsabilidade da família. Escolas, os grupos de amigos, as organizações religiosas, esportivas ou recreativas, os meios de comunicação de massa, o local de trabalho e até mesmo os acontecimentos políticos, econômicos e sociais mais amplos, como crises econômicas, revoluções, guerras, pandemias que impactam a sociedade de forma mais ampla, influenciando diretamente o processo de socialização das pessoas nessa fase. As interações sociais nesse contexto ajudam as pessoas a aprender valores, normas e crenças que influenciam na sua identidade e que em conjunto formam a cultura de uma sociedade.
Gente, a socialização secundária ela já ocorre fora do seio da família, tá? Como está dito aí no texto, né? E ela ocorre em diversos grupos sociais, tá? Trabalho, escola, amigos, no lugares de práticas de esporte, veículos de comunicação de massa, atos políticos, né? E também tem os acontecimentos da nossa sociedade, né? Que também nos socializam, né? Aí a gente vai ter o efeito maior aí da pandemia, né? Que mudou totalmente a forma como nós interagimos socialmente uns com os outros, né? O maior exemplo, né? Que antes a nossa interação, né? Era feita pessoalmente, cara a cara dentro da sala de aula e hoje está sendo via Google Meet ou até mesmo por esse vídeo. Ok, gente? Então, nós aprendemos com a socialização secundária, que não mais ocorre com nossos pais, que pode ocorrer novas formas de interação, beleza? Chegando ao final, tá, gente? Compreendendo como se dá o processo de socialização, é possível perceber quanto podemos ser influenciados em nossos hábitos e comportamentos pelo contexto social em que vivemos. Afinal, gente, nós não sabemos nada inato, né? Tudo de nós é aprendido, né? E aprendido no contexto social onde a gente vive, né? E nisso nós vivemos ali, vamos dizer assim, né? Desculpa. Ao mesmo tempo, como somos seres autoconscientes, somos livres, de certa medida, para determinar nossas ações e transformar nosso comportamento. Por isso, as sociedades humanas sempre em processo de construção e reconstrução. É uma tarefa básica da sociologia explicar como se dá a reprodução social contínua das sociedades pelas ações humanas. Então, gente, através do processo de socialização, como a gente aprendeu aqui, né, a sociedade se constrói e se reconstrói, tá bom? A partir do momento que o pai ensina para o filho, ele está construindo e reconstruindo a sociedade no seu filho, ok? Beleza, gente? Vamos seguir adiante aí para atividade, galera. Número 1. Leia as características relativas a alguns agentes importantes no nosso processo de socialização e associe-as a seus nomes correspondentes. Vamos lá. Vamos lá. 1. Escola. 2. Grupo de amigos. 3. Meios de comunicação de massa. 4. Família. Letra A. Existe em uma variedade de configurações, desde mães e pais solteiros, casados ou divorciados, em uniões hetero ou homoafetivas, e o que mais exerce influencia na nossa socialização primária. E é o grupo que mais exerce influencia na nossa socialização primária, ok? Então, qual que é, gente? Pelo fato de ter mães e pais ali, eu espero que vocês tenham associado a letra 4, ao número 4. Nossa, que confusão. Ao número 4, a letra A, família, tá bom? Para além da educação formal, é um importante agente de socialização ao ensinar às crianças condutas para o mundo do trabalho, tais como pontualidade, disciplina e convivência coletiva. Ai, gente, para além da educação formal. Então, aonde vocês recebem a educação formal? Na escola, tá bom? Então, 1B. Esse agente de socialização geralmente une pessoas de idades, gostos e comportamentos parecidos e tem importância duradoura em moldar as atitudes das pessoas para além da infância e da adolescência. Aí, gente, C, né? Eu acredito que sejam os grupos de amigos, né, gente? Geral, une pessoas de mesma idade, gostos e comportamentos. Então, seu grupo de amigos, tá bom? Letra D. Sua ampla disseminação, sobretudo com o advento da internet, traz a preocupação quanto à sua influência indevida sobre as opiniões, posturas e comportamentos. Seu impacto é irreversível, influencia bastante nossa compreensão do mundo. Meio de comunicação de massa, que foi o último que sobrou, tá bom? É a letra D, tá bom? 1B, 2C, 3D, 4A. Bola para frente. A família como o primeiro laboratório de relações interpessoais em que o ser humano é envolvido, parece oferecer as ferramentas que auxiliarão
no estabelecimento de relações na vida adulta. Diante disso, vivenciar como a vida como vítima ou como testemunha de violência familiar na infância oferece ao sujeito um modelo a ser perpetuado, ainda que seja gerador de dor e um legado de sofrimento. Nesse sentido, promover de modo preventivo e terapêutico a interrupção dos ciclos conjugais de violência apresenta-se como um fator protetor, não somente para o núcleo familiar atual, mas também para gerações futuras. Gente, tem um pouco de palavras difíceis aí, mas a questão é o seguinte: quando a criança está quando a gente tem um lar, né, que tem uma criança, né, e essa criança acontece a situação de violência ali que a criança presencia ou ela mesma sofre, né, a, a, a preposição ali fala que é interessante interromper os ciclos da família ali, né, separar o pai, a família, né, o filho da família, porque isso pode influenciar sim que ele seja futuramente um homem violento, uma pessoa violenta que normalize a violência dentro do seio da família. Tá? A partir da leitura do trecho acima, é correto afirmar sobre o processo de socialização que, letra A socialização secundária de uma pessoa é completamente dependente de suas condições familiares, durante a socialização primária. O que acontece na infância não afeta as interações sociais da vida adulta. Tá errado, né, gente? Que é o fato que a gente acabou de ler ali em cima, né? Afeta sim. A socialização primária é um momento fundamental para a internalização de valores e comportamentos, podendo influenciar as interações sociais futuras de uma pessoa e a reprodução social mais ampla. É isso. Letra B é a resposta certa, tá bom, gente? Pode influenciar nas reprodução social mais ampla, a violência pode amplificar, e é o que acontece com o Brasil, tá, gente? O machismo muito no seio da família brasileira, né? A violência contra a mulher é muito grande, né? Quando a violência vem sempre do próprio parceiro, né? E a criança presencia aquilo e vê como normal. O processo de socialização é a engrenagem da reprodução social da sociedade, e os valores e comportamentos que perpetuam não são passíveis de transformação nas gerações futuras. Errado, são sim passíveis de transformação. A socialização é interrompida quando a criança é vítima ou testemunha de violência familiar, afetando o desenvolvimento de suas capacidades mentais e motoras, fazendo agir como um animal na vida adulta. Não, gente, ninguém age como um animal na vida adulta por causa de violência. Acontece outra coisa, você se torna violento. A violência familiar não é internalizada como uma conduta e se repete e a ser repetida pela criança em sua vida adulta, uma vez que só aprendemos comportamentos harmônicos e positivos na socialização. Isso é um erro, né, gente? Lógico que aprende. Fechando aí, tchauzinho, galera, até a próxima semana.